histórias da Torá, histórias dos orixás, histórias da mitologia grega. Todos eles contam a mesma história, por pontos de vista diferentes. Foi isso que eu vi no livro. Certo. E foi isso que um outro camarada, que quem está assistindo a gente vai saber, que chama Joseph Campbell, Sim. pesquisou. Ele escreveu O Poder o Herói de Mil Faces, O Poder do Mito, vários livros onde ele fala do monomito, que na verdade é essa estrutura que eu, sem saber, eu estava correndo, inventando a roda junto com o cara. O que ele não sabia é que esse monomito dele valia para as ordens iniciáticas também. Ele ia ter ficado maluquinho se ele tivesse tido contato com o maçom. Porque ele ia ver que todo monomito que ele estruturou está dentro da maçonaria. Só que está em cargos de loja. A estrutura é simbólica de tudo isso. O Jung depois vai chamar esse negócio de inconsciente coletivo. Mas está todo mundo falando a mesma língua. Só que cada um... Essa é o conceito da Torre de Babel da Bíblia. Está construindo algo, mas cada um construindo um negócio, está tentando chegar em Deus, mas cada um está falando do idioma. O idioma não é português, alemão, inglês. O idioma são as religiões diferentes. E aí por isso que eles começam a brigar na Torre de Babel, e aí você tem judeu brigando com muçulmano, brigando com cristão, brigando com todo mundo. Até hoje, né? Segue até hoje. Segue até hoje. E aí você vai ter essas cabalas ali. Então, ó, eu falei, são o quê? Umas 5 cabalas diferentes. 5. Né, praticamente. O que interessa muito para a maçonaria vai ser essa hermética. Porque ela vai continuar, ela está nos construtores ali na Europa, principalmente. E aí a gente já chegou em 1400, 1500, aí você vai ter os templários foragidos, né, você vai ter aquela parte do rei da França em 1300, Jacques de Molay, e aí os templários fugindo, eles se escondem dentro da maçonaria. E aí a maçonaria vira mais ou menos uma ordem, ainda não com esse nome, que abrigava esses fugitivos. Mas aí, como ele tinha uma estrutura, eles começaram a abrigar luterano, calvino, protestante, todo mundo que arrumava uma treta com a igreja fugia para dentro da maçonaria. E cientista. Então você fez uma coisa da ciência. A igreja não gostou, falou que a Terra girava em volta do Sol. Você exilado, você fugia para a maçonaria. Então a maçonaria brigou muito criminoso, entre aspas, nesse sentido de estar fugindo. Né? Isso é muito engraçado, porque como essa estrutura da maçonaria ela é para abrigar fugitivos, na Itália depois a máfia copia a estrutura da maçonaria. Olha só. Então você tem aquela história do padrinho, se você assistiu o Poderoso Chefão, você vai ver que a estrutura é da maçonaria ali. Sim. Mas é porque eles estavam em Roma, era essa mesma estrutura. Os caras estavam em Roma e escondiam cientista ali debaixo do nariz do Vaticano. E dizem então, que aqui em São Paulo também as organizações criminosas seguem mais ou menos. Eles copiaram também depois. Tem até a ritualística de iniciação, não sei se bate ou alguma coisa ou não, mas tem toda uma conduta também muito parecida. É uma ordem iniciática também. Criminosa, mas é. Né? Aí o que vai acontecer? Mas vai ter descobrimento do Brasil, vem para cá o pessoal. Você vai ter, em 1600, a fundação ali da Rosa Cruz, o rosacrucianismo. Então, na Alemanha, que é o quê? Cabala cristã. Então, toda essa parte martinista, depois com Martínez de Pasquali e tal, rosacrucianismo e tal, segue essa cabala da reintegração do ser. Então, a reintegração do humano com Cristo. Então eles vão puxar daí. Então pra gente, a gente vai ver isso no grau 18. Quem está assistindo a maçonaria tem tudo isso. E ali tem um ponto muito importante que é 1666, que é próximo de onde está tudo acontecendo nesse caldeirão aqui. O grande incêndio de Londres, que é o grande incêndio de Londres, que é um dos pontos principais da maçonaria. Tem que reconstruir então Londres era uma cidade toda de madeira, ela pega fogo inteira, e aí eles chamam todos os guildas de construtores que estavam espalhados pela Europa para dar um pulo lá para fazer uma construção. E construir Londres. E aí eles passam uns 60 anos lá. E aí todas essas guildas já estavam estruturadas. Em 1717, eles juntam as maiores e falam, vamos fazer uma grande loja. Com as grandes guildas, e aí é onde nasce a maçonaria no século XVIII. Século XVIII.
Mas, tipo, se as 4 grandes e mais tradicionais lojas se juntam em 1717, significa que elas eram tradicionais, então elas já existiam antes. Então, como é que, sem dúvida. Como é que não foi o cara que acordou e falou, vamos no boteco e montar a maçonaria? Então, 1717 não é a fundação da maçonaria, é uma oficialização. Oficialização, é isso mesmo, irmão. Mas essas guildas operativas já estavam lá atrás, aí você vai ter patrocínio oficial do rei para a loja real, que tipo, tem Isaac Newton, Christian Rain, os arquitetos, os cientistas. Então a maçonaria inventa um método científico. Eles juntam matemáticos, físicos, todo tipo de cientista estava ligado com a maçonaria. Então tem essa estrutura aí. Aí já entramos em 1717, que é a maçonaria. Iluminismo, tá? Nessa tocada. Tem iluminismo, depois você vai ter a Revolução Francesa com auxílio da maçonaria. Aí você tem a fundação da maçonaria francesa. Sim. Que vem muito forte. Que ela briga direto com a Inglaterra, porque a Inglaterra e a França nunca se bicaram, mas porque na maçonaria francesa, como ela foi fundada já especulativa e depois da Revolução Francesa, ela já considerava homens e mulheres iguais. Então, na maçonaria francesa, na Memphis Misraim, sempre pôde entrar homem e mulher. E aí a maçonaria inglesa falou que não podia. E até hoje... Sempre foi assim? Desde o início? Sempre foi assim, elas nunca se bicaram. Então existe um outro ramo... entrar homem e mulher. Já nasceu assim? Já nasceu assim. Os direitos humanos e todas as maçonarias francesas já nasceram mistas. E tem aquela tríade, né? Liberdade, igualdade, fraternidade e tal. E aí desse ramo ali do martinismo e da Memphis Misraim também vem até os dias de hoje. Tanto que muito depois você vai ter o Villemons, que ele vira e fala assim, não, a gente precisa ter uma maçonaria que tenha um martinismo que não aceite mulheres e tal. E aí eles montam o RER, Rito Escocês Retificado. Sim. Mas o RER na França ele é misto também. Então a gente vai percebendo que vai tendo um monte de rituais franceses. Mas o RER tem aqui no Brasil, né? Ele é praticado dentro da maçonaria do golpe. É um rito. Mas mulher não pode aqui. Mulher não pode na maçonaria inglesa. Mas aí existe lojas da maçonaria francesa que não são reconhecidas, mas que aceitam mulheres. Ditas como espúria, né? Mas aceitam mulheres. Perfeito. E aí hoje a gente vai ter essas grandes faixas aí, né? Porque dessa ordem maçônica, quando aí você vai ter a teosofia, que a Blavatsky vai beber do yoga, da Índia, porque a Índia, colonização inglesa, e a hora que eles chegam lá, os caras entendem que, tem todo esse cabedal de deuses e divindades e tal.